Olá pessoal, sou Fabrício Pessoa. A gente está com mais uma aula aqui para vocês de Educação Física da Rede Municipal de Brejo Amália de Deus. O conteúdo que nós estamos trabalhando nessa unidade agora é jogos e os subtemas são jogos de salão e tabuleiro, ou perdão, jogos de salão e peças. E a gente separou o conteúdo para vocês aqui para a gente conversar, beleza? Vou estar passando aqui os slides para vocês irem acompanhando. É, a divisão do conteúdo ficou jogos de cartas, a história, as características, os instrumentos, os jogos de peças, alguns tipos de jogos e a dinâmica de um jogo, que a gente vai ver um vídeo também bem bacana para aprender esse jogo. Antes de começar esse conteúdo, queria dizer a vocês que os jogos de cartas são muitas vezes mal compreendidos assim e associados a jogos de azar, ou jogos que fazem a pessoa ficar viciado, ou enfim. Isso é uma cultura errada, que na verdade os jogos eles têm a característica de brincadeira, de ludicidade. E tipo, as pessoas às vezes usam isso como uma coisa negativa. Como também fazem apostas em outros jogos, em outras coisas. Fazem apostas em tudo. Em política, em esportes, em tudo que você pensar. Aí assim, jogos de carta nada mais é do que os jogos normais que a gente tem na divisão da educação física, beleza? Vamos começar o conteúdo. A história desses jogos de cartas, embora haja indícios que surgiu na China, também há indícios que surgiu de origem árabe. De qualquer forma, o baralho foi levado para a Europa no século XIV. E a partir do século XV, junto dos processos de impressões de papel, foi quando iniciou as impressões de papel com a impressora lá do jornalismo, é, propiciou a popularização do baralho em vários países. Por ser um jogo divertido, tinha vários tipos de jogos também, certo? Aqui é uma forma de um baralho antigo, vocês veem aí como eram as cartas, mas já impressos. Tem outras imagens também que a gente procurou, que são de baralhos mais antigos ainda, que eram feitas as primeiras cartas. Em meados do século XV surgiu em Portugal um tipo de baralho cuja origem se desconhece e cujo desenho passou a ser conhecido por baralho português. E depois esse baralho foi trocado, foi levado pelas navegações portuguesas para o Japão, para a Indonésia, enfim, para a Índia, para todos os lugares que Portugal fazia as navegações marítimas. E esse padrão português acabou caindo por si no século XIX e entrou um padrão francês, que é o padrão de cartas que nós temos hoje, que tem quatro reis, que tem o ás, enfim. Tem a historinha do baralho. Eu não coloquei aqui nessa aula, mas vocês podem pesquisar também. História do baralho. História dos naipes do baralho. São bem interessantes. Vocês podem dar uma vista depois desse conteúdo. Eu não coloquei aqui para ser mais dinâmico, porque não vai falar só do baralho em si, vai falar de outros jogos. Mas eu coloquei a história de cartas porque, de forma geral, porque é o que mais abrange o nosso conteúdo, que mais contempla o nosso conteúdo, certo? Algumas características desses jogos, eles normalmente apresentam um pouco esforço físico, e podem ser praticados em pequenos espaços, exigem muito raciocínio, pensamento e estratégia. Ou seja, o nosso corpo, a gente fala de educação física, a gente fala de corpo, mas a gente tem que lembrar da mente também. São jogos de inteligência matemática, jogos mentais, jogos de memória, jogos de lógica. Ou seja, tem muito valor sim esses jogos que são, como eu falei, confundidos com jogos de apenas sorte. Na verdade, às vezes tem muitos jogos de baralho que a sorte não é nem um elemento. São só a sequência matemática mesmo é que consegue fazer você jogar bem, certo? Por sua vez, os jogos de salão podem ser divididos, visto que existem muitos jogos e alguns apresentam características comuns. Entre eles tem outros jogos, outras cartas que surgiram, né? Não só o baralho, mas tem o Uno, tem o Cancan, que é um tipo de Uno, tem o Yu-Gi-Oh!, que é um jogo que depois tem até um desenho, enfim, jogos de poderes, jogos com baralhos, etc. Ainda das características, aquilo que eu falei, alguns são conhecidos como jogos de azar.
erroneamente. Porém, podemos aqui caracterizar os jogos de azar ou jogos que prevalecem o fator aleatório, a sorte. Podemos colocar como jogo de azar, jogo de dados, sorteios, roletas, caça-níquel, etc. Ou seja, jogos que o participante é passivo e não pode estabelecer interferência nos resultados, ou simplesmente suas ações não podem mudar o resultado desse jogo. Por exemplo, você faz uma aposta numa loteria. Isso é puramente sorte, entendeu? Diferente, por exemplo, de você jogar Uno, onde quem tem habilidade vai conseguir, na maioria das vezes, ganhar de quem não tem habilidade. O fator sorte do Uno existe, mas é bem pouquinho, bem baixinho. Isso só um exemplo e outros e outros. Pessoas jogam bem dominó, outras pessoas jogam mal. O dominó é muita questão da matemática e tal. Isso aí que a gente pode colocar como um jogo de peças também, mas para dar um exemplo que não é um jogo de azar, certo? De igual forma existem jogos com as mesmas cartas, ou seja, existem com o mesmo baralho, com baralho simples, vocês podem usar diferentes tipos de jogos, ou seja, paciência, pôquer, buraco, canastra, 21, burrinho, entre outros. Por isso falamos que jogos com cartas não são necessariamente jogos de azar. Embora na sua grande maioria ocorra sorteio das cartas e cartas ocultas. Mas não é apenas isso que define o resultado do jogo. Temos ainda o conhecimento dos instrumentos de dinâmica do jogo, blefs, ou seja, enganar o adversário, estratégia e matemática. Muita matemática. Como eu falei, por mais que exista algum fator de sorte, os jogos de carta não são predominantemente a sorte que vai contar, certo? Os jogos eles têm uma questão, um apelo, tipo jogos matemáticos, por exemplo, podem ser feitos com cartas, ou com tabuleiros, ou com peças diversas. São jogos onde a lógica e a estratégia vão prevalecer. Às vezes a sorte nem cabe nesse tipo de jogo. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que são jogos que assim, o pessoal aposta, enfim, mas não deveria ser como fator principal, beleza? Jogos de peças. E para a gente encerrar, são jogos que necessitam de peças específicas para jogar, como por exemplo dominó, pega-vareta, jogos de montar, jogos de memória, quebra-cabeça, bozó, roletas, entre outros. Isso aí são os dentro dos jogos de salão, dentro dos jogos nos jogos existem jogos de salão e dentro dos jogos de salão existem essa característica de jogos com cartas e jogos com peças, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, no próximo slide, uma dinâmica de um jogo. Desse jogo é um jogo chamado Mau Mau, que a gente vai aprender aqui com esse conteúdo, beleza? Boa tarde, pessoal! Hoje a atividade é com baralho. A tia Daiane vai ensinar um jogo que chama Mau Mau. É tipo Uno, acho que vocês conhecem. Vamos lá? Então, pessoal, hoje a tia Daiane vai ensinar o Mau Mau. Tendo as cartas do baralho em mãos, você divide 9 cartas para cada pessoa que vai jogar. Depois, vira uma carta na mesa e todos os jogadores terão que jogar ou o mesmo número ou a mesma pinta. Por exemplo, ó, mesmo número, mesma pinta. Se o jogador não tiver nem o número nem a pinta em mãos, a pessoa tem que comer uma carta do baralho e passa a vez para o outro. Também temos algumas cartas que têm determinadas regras. Todos os ais de qualquer pinta servem para pular o próximo participante, então é o pulo. Todas as damas são aquela carta que volta. Então, se está rodando no sentido horário da roda, vai passar assim no sentido anti-horário. Todas as cartas número 7 são acumulativas do mais 2. Ou seja, o 7, se você jogar, o próximo come 2. Se o próximo jogador também tiver o 7, o outro vai comer 4.
Se o outro também tiver, o próximo vai comer 6, é acumulativo. Todos os valetes, que é a letra J, são coringa. Todos os valetes são coringa. Então, presta atenção, pessoal. Ele pode ser jogado a qualquer hora, não tem que esperar a pinta para poder jogar, ok? E toda vez que ele jogar, a pessoa que jogou escolhe a pinta da próxima jogada. E o número 9 é o jogador anterior de você. Ele vai comer uma carta, ok? Pessoal, então vou fazer uma simulação aqui de jogo, vamos ver se vai dar certo, ok? A primeira carta que foi virada aqui no baralho foi o 4. Então, eu sou a primeira jogadora, mesmo número. A Sara jogou a mesma pinta. Vamos lá ver. Eu joguei agora o Ás, pulei a Sara. Então, eu de novo. Voltou pra mim, porque não tem mais gente na roda, né? Então, volta pra mim mesma. Ok? Já que voltou, eu vou jogar o 6 de espada. Agora sim é a Sara. Vamos ver? A Sara jogou o 7. Ixi, não tenho 7. Vou comer 2 cartas. Vou esperar. Vamos ver agora qual a Sarinha vai jogar. 9. 9, o jogador anterior come uma carta. Então, eu como uma carta e jogo. Vamos ver, eu vou jogar o valete. O valete é o coringa. Eu quero a pinta de coração. De coração, Sarinha, você tem? Muito bem, a Sara ganhou! Pessoal, tem mais uma regrinha que eu tava esquecendo de falar. Quando você vai ficar por uma carta na mão, antes de jogar a penúltima carta, você tem que falar mal, mal. Então, fala mal, mal e joga. Aí, fica por uma carta na mão. Entendeu? Se alguém esquecer de falar mal, mal, antes de jogar a carta, essa pessoa vai comer 5 cartas do monte. Entenderam? Então, bom jogo, pessoal!